Iniciando aqui, Master Talk, agora para falar sobre um assunto muito imediato, muito importante e relevante para o presente momento, que seria justamente a guerra na Síria e a provável tomada islâmica da mesma. Para isso, eu tenho aqui comigo o Matheus Batista, que já tratou sobre o Estado de Israel, que já escreveu um livro sobre a questão israelense. Para tanto, o mesmo pode se apresentar agora, por favor, e já dar uma introdução do que os espectadores podem esperar a respeito desta exposição, por favor. Olá, pessoal. Eu estive com vocês aqui recentemente. Nós conversamos sobre o Estado de Israel. O meu livro, Cristo e Israel, ele está prestes a ser enviado para quem comprou ele na pré-venda. Graças a Deus, tudo está dando certo com o processo de finalização da pré-venda. E hoje aqui o Luigi me chamou para a gente conversar sobre um dos assuntos que o pessoal, no meio católico, meio cristão até, em algum sentido, no geral, mas tem comentado na última semana, que é a tomada do regime sírio de Bashar al-Assad pelo chamado HTS, né, que é a repaginação da Al-Qaeda na Síria. Todo mundo no meio católico, muita gente no meio tradicionalista, né, tinha uma visão bastante idealizada, positiva do regime de Bashar al-Assad, que foi de fato um protetor dos cristãos, foi numa terra que todos conhecem como uma terra muçulmana radical, um regime que amou, em alguns sentidos, cristãos, um regime que protegeu, defendeu e lutou pelos cristãos contra a tentativa do Islâmico de implantarem um regime de Sharia, implantarem um Estado Islâmico radical ao redor, não só na Síria, mas ao redor do Oriente Médio, no geral, um papel que foi reconhecido a ele por quase todos os cristãos que moram no Oriente Médio, pelo patriarca maronita do Líbano e pelos patriarcas das igrejas particulares naquela região. E foi um golpe que eu, eu ao menos, eu escrevi um artigo a respeito disso. No dia seguinte à tomada, eu recebi, né, uma notícia no Telegram de que Damasco tinha caído, estava escrito Damasco, respondem, às 11 horas da noite. E eu escrevi um artigo que foi como se eu tivesse recebido a notícia da queda de Jerusalém, em 1187. Foi como se a própria ideia de um futuro para a cristandade no Oriente Médio tivesse acabado. E é disso que a gente pretende falar aqui, né? Perfeito, uma comparação muito boa, né? E para justificar, então, Matheus, seria interessante começar a exposição fazendo um pequeno apanhado histórico do surgimento, da origem, da história mesma da nação síria até chegar nos eventos atuais, né? Para que as pessoas tenham algum contexto de como de uma causa nós chegamos aos seus efeitos. Síria, Luigi, é o termo que a gente usa, derivado de uma concepção mais ampla da região chamada Levante. O que é o Levante? É a região que abrange a Síria, abrange o Líbano, abrange a Palestina, o Estado de Israel, abrange a atual Jordânia, abrange certas regiões da Turquia, talvez possa até abranger o Chipre, abrange, talvez, alguns acreditam até o Iraque. É o berço da civilização, é o berço do cristianismo, é o berço em algum sentido, do islamismo, é o berço do judaísmo, é a região historicamente considerada como em torno da qual tem girado toda a história das grandes relações entre as religiões. O Levante, ele tem esse nome dos assírios, né? Então, a Síria, ela tem esse nome dos assírios. A partir dos assírios foram se corrompendo os nomes e tudo mais, e foi chegando no nome mais amplo Síria, para a região ali onde habitavam os assírios, e calhou ser aplicado ao Levante de maneira geral. Com o passar do tempo, a Síria, né, essa região síria, foi dando nome às sucessivas províncias do Império Romano, do Império Bizantino, Síria, a Síria Palestina, a Síria Fenícia,
a Síria primeira, né, a Síria Trelle, que é, de maneira geral, que é a Síria atual, é o Império Romano, e com a conquista islâmica, esse termo Síria foi perdido, eh, ele foi arabizado e ele retornou no século XIX, novamente, significando a totalidade do Levante. Por que ele apareceu no século XIX? Ele apareceu principalmente através dos estudiosos católicos, protestantes, ortodoxos, que estavam enfatizando a sua pátria, o Levante, acima da injunção que o Império Otomano realizava sobre ela. O seu pertencimento histórico a uma coisa que não era islâmica, a uma realidade social, cultural, histórica, que não era simplesmente o Império Islâmico que os otomanos gostariam. Eles não eram nômades, eles não eram estrangeiros, eles não eram pessoas desterradas como muitos muçulmanos gostariam que eles fossem. Eles eram membros da Síria, estivessem eles na Palestina, estivessem eles no Líbano, estivessem eles na Jordânia, ou estivessem, porque ela hoje em dia se chama de Síria. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve a Revolta Árabe, que o pessoal costuma, todo mundo costuma conhecer mais ou menos os detalhes, tem aquele filme Glórias da Arábia, e após a Primeira Guerra teve o famoso Acordo de Sykes-Picot, que deu origem à divisão do Oriente Médio, em áreas de influência, deram origem a países diferentes ali, e os franceses, eles ficaram justamente com a região do Líbano e da Síria, que estava naquela época sendo comandada pelo Emir Faisal, em nome das promessas que ele recebeu dos britânicos. Esse controle passou para os franceses, e os franceses expulsaram o Emir Faisal, que os libaneses, tendo um senso de pertencimento fenício, um pouco particularista, os católicos maronitas dali desde a revolta de 1860, que deu origem à presença francesa até naquela região, né? Deu origem a um senso de nacionalismo libanês que persiste até hoje. O Líbano já rejeitava o nacionalismo árabe em algum sentido, embora fosse, sem dúvida, simpatizante na sua inteligência de um nacionalismo sírio mais amplo, mas o Líbano acabou rejeitando esse, esse domínio do Emir Faisal, aceitando a vinda da França em lugar dele, e a França veio contra a Síria, é claro, contra as regiões mais amplas da Síria Trelle, da Síria Prima, e expulsou o Emin Faisal, porque ele tentou fazer uma revolta, ele teve que fugir e tudo mais, e por final separou, desmembrou a Síria no estado de Alexandreta, no estado druso, no estado alauíta e na Síria moderna. Por quê? Porque era mais fácil você administrar aquela região que estava em surtos nacionalistas muito grande contra a França, se ela fosse um aglomerado de micro-repúblicas independentes ali, né, e estivessem divididas entre si. Os ingleses, eles ficaram com a Palestina e ficaram com a Transjordânia. Depois, Emir Faisal ele foi para o Iraque, né, ele recebeu a oferta lá no Iraque para vir e passou a dominar aquele país, a antiga Mesopotâmia, né? E então o Levante começou a se desenvolver de forma bastante independente desde então. A Síria em si, ela não aceitou essa partição porque ela sempre teve, por razões geográficas, por razões históricas, uma noção bastante subconsciente até, de que ela era um povo unido, ao menos em grande parte do seu território, seja a Palestina, incluindo a Palestina também, porque os palestinos sempre foram sírios, né? Os próprios sionistas, quando eles entraram na Palestina, lá no século XIX, eles não falavam Palestina, eles falavam Palestina e Síria. Então, a Palestina, ela sempre foi vista como uma parte da Síria, e era justamente o que eles estavam buscando tomar. Então, Síria nesse contexto, né, Líbano, Jordânia, Síria propriamente, e a Síria, ela, esses povos eles têm sempre sentido uma noção subconsciente
de pertencimento a uma pátria que é uma pátria levantina, que é uma pátria que, pelo menos em parte da sua região geral, é uma unidade. E eles não aceitaram essa ideia de que a própria Síria velha, a própria Síria prima, ela fosse dividida em um número de repúblicas que não era natural, não era geograficamente, historicamente natural. Eram divisões sectárias que a França tentou aplicar no próprio Líbano, né? O Henri de Jouvenel ele tentou separar o norte do Líbano e o sul do Líbano, criando um Estado cristão no norte do Líbano, mas ele também tentou dar parte ali, né, incluindo o norte cristão e boa parte da Síria para os sionistas, entregando os cristãos para os sionistas, né, de qualquer jeito, não só o sul, que os sionistas sempre reclamaram. Então, essa região da Síria, do Levante, de maneira geral, ela tem mantido uma espécie de unidade, ela tem mantido uma espécie de uniformidade, e o que acontece em Israel, o que acontece no Líbano, o que acontece na Jordânia, na Síria, de alguma maneira está conectado ou acaba se conectando ao que acontece nos outros países da região. Por isso, um grande número de sírios, a inteligência síria, as elites culturais sírias, elas se revoltaram contra o mandato francês também, especialmente no que havia nele de partilha da Síria Tchad, de partilha do agora país Síria, que surgiu do desmembramento do Império Otomano, no qual você tinha uma administração extremamente descentralizada, de vilayetes e sanjaks, você não tinha grandes circunscrições territoriais, né, igual existem hoje no Oriente Médio, e eles, com grande medida de liderança cristã, porque a Síria era um país com 25% a 35%, que é o que se estima que havia de cristãos, eles reclamaram da Síria sua independência, conquistaram ela de forma negociada em 36 e tiveram esse reconhecimento formal em 44, 45. O, a Síria acabou sendo um dos países mais culturalmente ricos, mais politicamente avançados da região. Ela tinha uma diversidade cultural e religiosa muito grande que, mesmo assim, conseguia se unir e conseguia se juntar nesse sentimento de pertencimento a uma unidade maior, que era a unidade nacional síria, que estava sempre, de alguma maneira, ligada a essa unidade levantina mais ampla. Depois de 45, vou voltar um pouco no tempo. Em 1922, foi vazado o relatório da Comissão Kim-Crane, que foi encomendada pelos Estados Unidos, para ver como estava a opinião dos árabes com relação ao acordo de Sykes-Picot, à partida da Palestina, e foi constatado que em todas as áreas ali do Levante, né, essa grande Síria, essa área levantina, os povos estavam, em sua esmagadora maioria, como se constatou após uma pesquisa com milhares e milhares de pessoas em vilas, etc., a favor de uma união conjunta do Levante, de uma grande Síria, governada de forma nacional e sob o protetorado dos Estados Unidos, que era a potência que todos ali mais admiravam. Eh, o, a Síria era um país que sempre teve uma grande penetração americana. Então, os líderes sírios, isso Kim Roosevelt, a lenda dos primeiros anos da CIA no Oriente Médio, ele dizia que todo líder árabe que havia na Síria, no Líbano, na Palestina, era formado em uma admiração incondicional pelos Estados Unidos. Era formado em um amor pelos valores americanos, um amor pelos tais valores democráticos dos Estados Unidos e tudo mais. Porque você teve no século XIX uma penetração missionária, uma penetração educacional, cultural, que fez aqueles povos entrarem numa esfera de deslumbramento com os valores, o exemplo, e a grandeza que os Estados Unidos infundiam ali entre os sírios. E eles descobrirem, após a sua independência, que os Estados Unidos estavam apoiando a criação de Israel, foi um golpe muito grande, do qual eles nunca conseguiram se recuperar. Foi o Kim Roosevelt, ele dizia que ele nunca viu nenhuma desilusão mais forte
em toda a vida dele. Era a forma mais extrema de desilusão que ele conhecia. E os sírios, eles, os levantinos, eles, os camponeses levantinos do interior do Levante, começariam a chorar, sem conseguir acreditar como eles foram traídos pelos Estados Unidos, seja pelo desmembramento de uma parte do território do Levante para um inimigo dos povos do Levante, seja pelo apoio dos Estados Unidos a um inimigo, um Cristo, um ente que estava ali no meio deles, querendo matá-los, querendo dominá-los. E isso fez com que a indisposição síria com estrangeiros em geral, do Ocidente, ficasse crônica, com que a instabilidade se alastrasse. E o Kim Roosevelt, ele mesmo falava que esse foi o motivo da União Soviética apoiar a criação de Israel no Oriente Médio. E a Golda Meir foi a primeira-ministra de Israel nos anos 60, muito famosa. Ela dizia que estava convencida, ela que foi uma das grandes oficiais de ligação, né, do Estado de Israel recém-criado com a União Soviética, dizia que o verdadeiro motivo que ele estava convencida que a União Soviética apoiou a criação de Israel foi para criar essa decepção generalizada com os Estados Unidos, com os países ocidentais, segundo Kim Roosevelt, porque se você, como a União Soviética, não tem ativos numa região, se você não tem nenhum interesse numa região, se você não tem nenhuma posição ali, a melhor coisa que você pode fazer é tirar quem tem, é tirar o que os seus inimigos têm ali. E como os ocidentais tinham muitos ativos na região, como eles tinham muitas posições e muita influência na região, a União Soviética apoiou a criação de Israel, sabendo que isso aí não ia importar para ela, porque ela não tinha nada a perder, mas os ocidentais tinham. E com essa criação, ela tanto inaugurou uma era de instabilidade social, quanto inaugurou uma era de confiança com o governo. Porra, fizemos uma guerra, não adiantou de nada, eles se estabeleceram, a gente está sendo humilhado, e de desconfiança principalmente com os Estados Unidos, que estavam ali com eles e tudo, mas por trás deles estavam apoiando seus inimigos. O, a própria inteligência americana, ela relatou, né, que uma explosão anti-americana na Síria era questão de tempo, mas que não seria uma explosão comunista, porque os sírios detestavam o comunismo e tudo mais. Com o tempo, essa explosão anti-americana, essa, essa desilusão com os Estados Unidos, com o Ocidente, com Israel, foram criando uma convulsão social, levou a uma sucessão de golpes, levou a uma sucessão de revoluções. Eu tô pensando em meios de historiando a coisa aqui, né, porque eu pretendo fazer um compilado de toda a história política da Síria nos anos 40, 50, 60. Mas o fato vou avançar bastante no tempo. Em 1958, a Síria ela estava à beira de se tornar o primeiro país comunista do Oriente Médio. Israel estava atacando a Síria em larga escala. Israel estava fazendo invasões na Síria de retaliação, como se a Síria estivesse atacando Israel. Os documentos eventualmente mostraram que não era verdade. A Síria não estava atacando, ela estava impedindo palestinos de irem para Israel. Na verdade, a Síria foi o país que no Oriente Médio mais se esforçou por fazer a paz com Israel. Foi o país que mais fez concessões, pediu coisas, termos ridículos em troca da paz, que até hoje não se sabe por que não foram aceitos por Israel. Israel realmente não queria fazer a paz, mas Israel, em vez de fazer a paz, foi fazendo ataques, foi tentando se expandir para cima da Síria. Em 1954, por exemplo, quando o Adib al-Fishakli, que era um dos maiores líderes sírios de todos os tempos, ele caiu da Síria, o famoso Inhas Lavon, o protagonista do caso Lavon, que é o caso em que eles tentaram fazer ataques terroristas falsos no Egito, ele sugeriu que eles aproveitassem aquele momento de instabilidade e entrassem pela Síria para expandir a fronteira israelense até onde desse, enquanto havia anarquia ali, havia instabilidade social, caos, não tinha governo, não tinha ninguém para reagir, eles iam se expandindo, na hora que aparecesse o governo, eles paravam
né, diziam que era só uma questão de segurança e tal. Isso acabou não acontecendo, porque na época o primeiro-ministro era o Montecharet, que era uma espécie de humanista, uma espécie assim de um sionista penitente, né, uma pessoa que estava um pouco arrependida do que eles faziam ali, que estava um pouco desiludida com o futuro de Israel. Nos anos seguintes, esses ataques israelenses, a questão de Nasser no Egito, a questão de Suez, a questão da invasão israelense junto com os franceses e britânicos contra o Egito, era, era motivada, segundo se sabe, por parte de Israel, pelo que foi chamado de Protocolo de Sèvres, que eles diziam que os israelenses previam, né, eles iriam invadir o Egito, vou tentar resumir ao máximo aqui. Israel iria invadir o Egito por causa da nacionalização do Canal de Suez, que pertencia à Inglaterra. Então, ao lado da Inglaterra e da França, ele invadia ali em nome da livre navegação dos navios israelenses no Canal de Suez. E com o Egito reagindo, com a Jordânia reagindo, com a Síria reagindo, iriam se expandir pela Síria, iriam tomar a Jordânia inteira e dar outra metade para o Iraque, iriam tomar a Península do Sinai, né, que é 3 vezes maior do que Israel, ali o que se chama de Palestina egípcia, né, um grande deserto, que faz fronteira com o Canal de Suez, e fariam uma grande expansão e remodelariam o Oriente Médio inteiro. Acabou que não deu certo, acabou que isso criou uma convulsão social no Oriente Médio inteiro, uma espécie de sentimento de anti-ocidental intenso, um sentimento intenso de desilusão, de isolamento e de orientação para a União Soviética. E, nesse próprio conflito de Suez, foi responsável por bravamente mandar uma carta para o Ben-Gurion ameaçando jogar arma nuclear, né, em Israel. E o Ben-Gurion, a biografia dele conta que ele ficou dias aterrorizado com isso e dizendo que os soviéticos são verdadeiros demônios, eles estão sob a influência de Satanás, uma coisa assim. Acho que não era bem isso, né? Eu tô adaptando um pouco a frase que ele falou, porque ele falava, que ele repetia, porque ele não acreditava no sobrenatural, em Deus e nada disso. O... E a tal ponto que em 58 a Síria estava na área de influência direta da União Soviética. A Síria estava em uma aproximação econômica, política, militar com a União Soviética que fazia com que ela estivesse em uma onda de crescimento do comunismo, do apoio ao comunismo, da simpatia pelo comunismo, da força do Partido Comunista, fazia com que ele estivesse à beira realmente de uma revolução. Então, o Khalid Bakdash, que é o Lenin do Oriente Médio, né, que é o grande líder comunista da história ali do Levante, ele, em 48, ele tinha orientado os comunistas palestinos a apoiarem Israel, de maneira que Israel foi o país mais que os comunistas palestinos foram, de longe, o único grupo que os israelenses tinham ao seu lado na sociedade palestina inteira, né? É um detalhe interessante da história que está no livro de Simon Flapin, acho que é o nome do autor, e, posteriormente, eles se voltaram contra Israel dentro da estratégia soviética, porém, se voltaram contra o nacionalismo árabe. Eles queriam um comunismo puro, eles queriam um combate ao imperialismo burguês e tudo mais. Só que quando o Nasser começou a se aproximar da União Soviética, eles que tinham acabado de dizer que Nasser e o nacionalismo árabe eram instrumentos burgueses, imperialistas, eram ditaduras militares, então os diplomatas soviéticos brigavam com os israelenses a qualquer momento que eles tentavam se aproximar de Nasser, tanto que Nasser começou a se distanciar do Ocidente, começou a brigar com o Ocidente, a desconfiar do Ocidente. O Khalid Bakdash recebeu ordens também para se amparar naquele novo movimento como meio de potencializar uma revolta anti-ocidental no Oriente Médio. Então, Baghdad começou a apoiar o nacionalismo, a causa nacionalista, árabe e tudo mais. E na Síria ele começou a virar uma espécie de representante do anti-imperialismo. A tal ponto que o partido Ba'ath, partido fundado pelo Michel Aflaq, partido fundado por um sunita chamado Muqtar,
um partido nacionalista, um partido idealista, um partido voltado à criação de uma civilização árabe nova, um partido baseado na nação árabe, na nação da língua árabe. O criador, o Aflaq, era um cristão ortodoxo, né, um cristão assim, um pouco meia boca, né, que fazia muitas concessões para o islamismo, mas que via o islamismo não como uma coisa religiosa, mas como uma criação civilizacional. Ele secularizava o Islã. E no fim da vida, ele acabou se convertendo ao islamismo. Foi um episódio que gerou até um apoio ao fundamentalismo islâmico moderno. Foi uma conversão sincera, ele não divulgou, ele deixou apenas uma carta dentro de um Corão e tudo mais. Eles começaram a se preocupar com isso, porque eles eram nacionalistas, eles eram anticomunistas, eles eram antiliberais, eles eram idealistas, e eles eram radicalmente contrários a uma tomada comunista na Síria, porque a própria ideia de comunismo, até pouco tempo atrás, enquanto Baath desenvolvia a doutrina, era completamente avessa ao espírito árabe. Então, eles foram formados nessa aversão ao ateu. E o Nasser também. O Nasser ele até fez um prefácio de um livro comunista bem radical, e ele era radicalmente contrário ao comunismo no seu país, ele fazia atrocidades, né, com os comunistas, atrocidades que hoje em dia os comunistas egípcios não contam, mas e levaram a um apagão dos comunistas egípcios. E ele começou a se preocupar, embora ele tivesse se aproximado da União Soviética para fins militares, para fins de defesa, para fins econômicos, ele achava que ele podia manter essa aproximação sem nenhum país da região passar de vez para a órbita soviética. Ele queria manter a neutralidade, ele era o iludido do terceiro mundo, dos neutralistas de Bandung. Ele, Tito, o Nero, o seria o Jango aqui no Brasil, e como consequência ele começou a se aterrorizar com a possibilidade de que a Síria virasse comunista. Ele alertou isso para os Estados Unidos não tinham o que fazer, na Síria não havia nenhum partido capaz de fazer nada, o Baath começou a se preocupar, a dizer, olha, não tem nenhum partido, não tem nenhuma liderança, nenhum movimento aqui na Síria que seja capaz de impedir o direcionamento comunista que a gente está tomando. O chefe do Estado-Maior é um comunista, confesso. Os cargos públicos, os ministérios estão lotados de comunistas. Os sindicatos, os movimentos estudantis. Então, todo o país está caindo na mão de comunistas radicais. Eles estão falando de revolução, eles estão aumentando a instabilidade social, e a gente pode fazer nada. E a realidade é que a Síria, o nosso país, que a gente quer que seja parte de um grande império árabe, vai acabar virando só uma província soviética, igual todas as feudo-repúblicas que a União Soviética possui. E vai perder todo o seu poder criativo, vai perder todo o seu poder cultural, e religioso, não sei o quê. O que que o Baath fez? Bom, ele sabia que não podia fazer nada, então ele foi lá e convidou o Nasser para governar a Síria. Como assim, ó, a descontinuidade entre o Egito e a Síria é muito grande. Você tem que passar por Israel, você tem que passar pela Jordânia, Líbano, né? Pode vir direto por Israel. Mas, claro, eu não passaria por Israel de jeito nenhum. E por conseguinte, o Nasser nunca tinha sequer ido, nunca tinha sequer pisado na Síria. Ele era uma pessoa completamente alheia à Síria e ele nunca tinha pensado nisso. Ele achou isso horrível. Então ele mandou emissários para a Síria para falar: não, a gente nunca vai aceitar isso. A gente não quer de jeito nenhum. Só que não é o que o Nasser acredita. Ele achava que ia virar problema pro lado dele, né? Ia ter que se preocupar com coisas que não tinha que se preocupar até ali. E, no fim, os sírios não ligaram para nada disso, não consideraram o emissário, não consideraram nada que o Nasser declarou ao longo do ano inteiro. Eles continuaram dizendo: Nasser, a gente quer que você governe a Síria. E eles foram pessoalmente até o Egito, sentaram com ele e falaram: olha, a gente quer que você governe a Síria. Você chega lá, se dá um golpe. Por quê? Porque todo mundo no Oriente Médio era fascinado pelo Nasser, todo mundo admirava ele profundamente, todo mundo achava que ele era
Messias dos árabes. Ele era o grande líder civilizacional, o maior dos árabes que já existiram. Queria pegar, liderá-los, expulsar Israel, criar a grande nação árabe que iria se impor sobre todas as nações do mundo. Ele humilhou a Inglaterra, humilhou a França, né, ambos no Suez, humilhou Israel, no Suez, embora ele tivesse quase perdido, ele tivesse até chorado, não conseguisse nem dormir, porque ele estava prestes a perder o seu país. O ultimato soviético fez com que, para as massas, fosse como se ele tivesse humilhado os países mais poderosos do mundo. Ele humilhou os Estados Unidos, seja no caso das armas tchecas, como se chama, que após 3 anos pedindo armas dos Estados Unidos, 3 não, 4, e que foram rejeitadas sistematicamente, os Estados Unidos humilhando ele, ridicularizando ele foi lá e pediu para a União Soviética e conseguiu. Os Estados Unidos impunham condições, paz com Israel, não, Israel está com medo que vocês vão usar isso contra eles, não, a gente vende mais caro e a gente vende pouco. Eisenhower dizia que não podia armar, ele diz na autobiografia dele, né, não podiam armar Nasser demais, senão ele ia ter mais armas que os israelenses. Só que, enquanto isso, a França ia vendendo armas para Israel, ia vendendo caças de última geração para Israel, ia vendendo tanques para Israel, e Nasser não ia recebendo nada. Então, foi a primeira humilhação. E a segunda foi a represa do Assuão, a grande represa que ele pretendia construir, que iria. Os Estados Unidos impuseram condições. Tá, a gente até ajuda você a construir a represa, mas passa com Israel e tudo mais, tudo mais. Ele foi lá e simplesmente conseguiu dinheiro com a União Soviética. Certo? Então, ele fez ele impressionou os árabes com tudo isso, mostrou que ele não se submetia a ninguém, mas na prática, ele estava dependendo de uma coisa que era o ineditismo soviético, né? Então ele estava, não era tanto ele que estava humilhando os países ocidentais, quanto ele se usando da União Soviética nessa fase que ele dizia para o braço direito dele, o Mohammad Peikal, que era a lua de mel que os governantes do terceiro mundo tinham com os soviéticos nos primeiros momentos após a instalação de relações mais profundas com Moscou. Então ele usou disso, criou uma impressão que gerou um fanatismo popular muito grande, de tal modo que ele era idolatrado pelos árabes em qualquer lugar que ele fosse. E havia duas certezas. Se ele não governasse a Síria viraria comunista. Se ele governasse a Síria, os comunistas iam embora da Síria. Não tinha como concorrer com ele. Ele não aceitou, ele brigou, ele disse que ia dar problema, mas no fim, os argumentos dos sírios, dizendo para ele que a Síria ia virar comunista, acabaram convencendo ele, porque até então a União Soviética era um instrumento dele. Agora ela viraria uma contestadora direta, né? Ela viraria uma concorrente dele no Oriente Médio. Não teria mais como ele usar a União Soviética, que ainda não tinha nenhum interesse ali no Oriente Médio. Agora ela viraria um elemento ao qual ele teria que se curvar. E ele aceitou a proposta do Baath, chegou em Damasco, sem uma gota de sangue, todo mundo se rendeu, foi aclamado pelas massas, nunca, dizem que até hoje nunca teve uma aclamação popular tão intensa como a que os sírios ofereceram, na história, né, do Oriente Médio, como a que os sírios ofereceram ao Nasser, e ele voltou governando esse monstrengo, que era o Egito de um lado, e a Síria, bem maior que o Egito, de um outro lado, não tinha nenhuma continuidade territorial com o Egito. Então, para o Baath, esse era o melhor dos mundos. Era o primeiro passo do grande ideal de nacionalismo árabe que o Baath representava. Era um regime secular, o Nasser era um governante secular, né, então ele foi o governo que mais protegeu os cristãos coptas, que mais cuidou da igreja copta, que teve uma melhor relação com o Papa copta, mesmo contando com um regime apoiado pelos britânicos, do rei Farouk, que ele depôs. Então ele era amigo pessoal, íntimo do Papa copta, né, o Papa que eles chamam de São Cirilo VI. Ele chamava ele de meu pai. Eu acredito que ele tenha até mesmo se convertido ao cristianismo ao fim de sua vida,
há indícios, há alguns episódios que indicam isso, e tudo isso dentro de um contexto pan-arabista, que teria repercussões ali no Oriente Médio inteiro. De fato, o Iêmen aderiu à República Árabe Unida, como foi o nome do novo país, logo em seguida. O Iraque teve uma revolução logo em seguida que pretendia aderir a essa nova república. A Jordânia começaram a pressionar para ela aderir. Teve a crise do Líbano, pela qual os arabistas libaneses queriam juntar a nova república. Então, uma grande força surgiu ali no Oriente Médio. Mas começaram alguns problemas. O primeiro deles, essa repercussão enorme foi frustrada por uma série de coisas. E uma delas foi que no Iraque apareceu uma inconveniência, esse golpe nacionalista que foi realizado no Iraque. O líder dele, o Qassim, acabou mudando de ideia, né? Então ele era um panarabista, um nasserista, mas ele acabou entrando em um nacionalismo mesopotâmico, saindo do panarabismo, entrando numa coisa de Iraque independente, a Mesopotâmia, uma civilização, uma nação que não tem nada a ver, que não pertence a uma nação árabe mais ampla, e ele virou esse enclave que impediu a expansão ali da República Árabe Unida e frustrou ali os sírios. O Líbano não quis aderir, houve a crise do Líbano, houve a invasão americana do Líbano em 58, a Jordânia não aderiu, o O Iêmen ainda era muito ligado à Arábia Saudita eh, e naquele momento estava entrando em uma espécie de guerra fria com o Egito e eh, acabou que a própria Síria, né, saiu da República Árabe Unida com um golpe financiado pela Arábia Saudita, que era um regime fundamentalista, um regime radical, um regime que financiava o fundamentalismo islâmico, eh, e isso fez com que aquele idealismo, aquela explosão emocional que a República Árabe Unida representou no início não tivesse muito sucesso e acabou esmorecendo o ânimo dos sírios. E aí entra a segunda coisa, né? Com esse ânimo esmorecido, eles começaram a prestar atenção para o fato de que você ter esse grande império centralizado não acabou sendo a melhor opção. Na série ele começou a agir de maneira bastante arbitrária, ele foi ao ponto de fechar o Partido Baas, era uma das condições que ele impôs, na verdade, né, para a União, então ele queria que não houvesse nenhum partido além do dele, era um regime unipartidário, havia ali a União Nacional dele, que representava politicamente todos os egípcios, teria que ser o caso na Síria também. O Baath foi dissolvido, os membros do Baath começaram a ser perseguidos, as forças armadas foram todas reorganizadas, e começou uma série de arbitrariedades, uma série de concorrências dos egípcios com os sírios no âmbito do comércio, da indústria, e fez com que esse povo que já estava assim esmorecido ele se desiludisse daquela iniciativa e o, entrasse em uma tentativa não de romper a União, mas de mudar a forma como ela estava. Então, os membros do Baath, diante de tudo isso, alguns militares que pertenciam ao Baath, eles começaram a conspirar para dar uma espécie de golpe e democratizar a República Árabe Unida. Eles queriam na série, eles queriam a união com o Egito, mas eles queriam mudar o sistema que estava acontecendo ali. Esses membros do Baath, eles eram 5, era o comitê militar, então 2 alauítas, 2 ismaelitas, né, todos eles pertencem a minorias religiosas ali, e entre eles estava um rapaz chamado Hafez al-Assad, que era um jovem capitão. Eu estou tentando resumir a história, porque essa gravação ela já está se estendendo, já resumi muito até aqui, vou ter que resumir bastante, para não passar uma hora só falando a história da Síria. Certo? Como eu falei, houve um golpe na Síria e depois que dissolveu a União. O comitê militar, os membros estavam todos no Egito, eles voltaram para a Síria. Houve contragolpes, um contragolpe nasserista que falhou. E por fim houve golpes, houve contragolpes e acabou que em um contragolpe quem venceu ali na Síria foi esse comitê militar, tomou as rédeas ali, mas o Nasser ele estava muito indisposto na Síria, muito indisposto com o Baath, ele estava no momento até psicológico um pouco negativo, né? Então ele estava dentro
estava entrando seria a guerra do Iêmen, e com o Nasser não houve nenhuma possibilidade de uma reunificação. A Síria acabou virando uma concorrente do Egito. A Síria começou a ser governada por um membro do Comitê Militar chamado Salah Jadid, em grande medida, né? E esse Salah Jadid ele começou a coordenar uma ala socialista, extremista. A Irmandade Muçulmana ela foi um movimento islâmico, fundamentalista, apoiado pela Arábia Saudita. Ela existe ainda, né? Muita gente deve conhecer. Criada no Egito, e que se espalhou ali por todo o Oriente Médio, defendendo a Sharia, defendendo a tradição política islâmica, defendendo um Estado islâmico, e todas essas coisas. E na Síria, ela se estabeleceu principalmente. Ela fez, nas eleições nacionais de 46, com que a Irmandade Muçulmana elegesse seu primeiro número de representantes na história do Oriente Médio a um parlamento nacional. Foram eleitos 3 deputados, se não me engano, mais que o Baath, mais que os comunistas. Então, esse apoio inglês, que é muito indiscreto, assim, no caso da Irmandade Síria, esse apoio saudita, esse, esse conflito com a ideia de um Estado secular ali no Oriente Médio, ele estava dinamizando muito a Irmandade Muçulmana, e o Baath, ele era particularmente radical aos olhos da Irmandade Muçulmana, porque eles entendiam, mais ou menos uma corruptela assim, da nossa dinâmica de civilização do homem, civilização de Deus, eles entendiam que ou você é islâmico ou é pré-islâmico. E se você é pré-islâmico, então você é a civilização do homem ali, né? Você está sempre prestes a destruir o islâmico, e você deve ser destruído o mais rápido possível, deve ser aniquilado, deve ser exterminado para não representar um perigo à ordem islâmica, política, etc, etc. E o Baath, ele era essencialmente, não só metaforicamente, não só simbolicamente pré-islâmico, ele era um partido, uma doutrina que realmente defendia uma substituição dos termos islâmicos da coisa pelo que chamava de termos pré-islâmicos mesmo. Então o Baath partia de uma pátria, de uma ideia, de uma doutrina árabe, uma doutrina secular, uma doutrina baseada na língua e na história, e eles orgulhavam que era uma coisa pré-islâmica ali, era uma coisa que podia unir não islâmicos, que era uma coisa que não dependia da Sharia, que era uma coisa que não confundia o Estado com o Islã. E quando o Baath tomou o poder na Síria, a Irmandade Muçulmana estava tão fanatizada contra ele que ela fez uma revolta ali, ela uma coisa bem sangrenta, foi respondida de maneira igualmente sangrenta pelo novo governo baatista, e ficou uma rusga ainda maior entre a Síria e a Irmandade Muçulmana. Na Guerra dos 6 Dias, a Síria ela participou, ela perdeu as colinas do Golã, né, como o pessoal costuma, como muita gente deve saber, e gerou um frizz muito grande. Então essa é a história da instalação do regime baatista, da instalação do regime que foi deposto aí ultimamente pelo HTS, né? Sem entrar no mérito da subida de Hafez al-Assad, do governo de Hafez al-Assad, mas esse é o regime e esse é o problema histórico que deu origem a esses eventos atuais. Perfeito, Matheus. Então, a pergunta agora de ocasião seria a respeito deste governo, se o Assad é esse ditador sanguinário que as pessoas falam em diversos meios. Se isso se confirma em menor ou maior grau, essa afirmação. A resposta bruta é sim. De maneira geral, não dá para dizer que o Assad ele é um humanitarista, que ele é um amante dos ideais democráticos e tudo mais. Ele é uma pessoa, o Bashar al-Assad, como o pai dele, o Hafez al-Assad, ele é uma pessoa que usou métodos muito violentos, usou métodos, usou uma política bastante excessiva, usou uma mão de ferro que marcou a imagem do Hafez al-Assad, né? Mas no contexto sírio, é difícil de você esperar outra coisa de um estadista. Antes do Hafez al-Assad, os precedentes
Eles foram até de um país estável, mas nunca foram de um país pacífico. Então, a Síria não é um país conhecido pela sua, pela sua falta de força, pela sua falta de animosidade, né. Então, essencialmente, o governo Assad, muitas acusações são feitas contra ele, de perseguição política, de uso de armas químicas, de, eh, assassinatos políticos e uma série de coisas que são verdade. Mas o fato é que não se pode esperar que um novo governo na Síria não vá usar da força. Não se pode esperar que um governante de um país como a Síria, um país que, apesar de toda a sua noção de unidade, é um país que se movimenta e que tem interesses e que tem rivalidades e que tem disputas que vão gerando uma fragmentação social em larga escala, que tem uma cultura tribal ainda muito forte, que tem uma divisão religiosa, uma divisão de mentalidades que contrasta bastante. É um país que faz com que o estadista ele se torne cada vez mais sombrio, eu diria. Ele se torne cada vez mais uma pessoa que começa a confiar na força diante da multiplicidade de problemas que ele encontra à sua frente. Como ele sente que é incapaz de resolver tudo de maneira consciente, como uma pessoa, como um líder estável, como um líder moderado, ele começa a confiar no uso da força para ir resolvendo tudo de uma vez, para ir descartando os pontinhos na checklist, as sucessivas revoltas, os sucessivos problemas e sucessivas crises que vão aparecendo. E é uma questão expediente, é uma coisa tão problemática, que a força vira uma espécie de preguiça, vira uma espécie de solução rápida dos problemas dele. Tanto é que o Assad foi, eu acredito, o uso de armas químicas tenha sido talvez uma espécie de tentativa desesperada de evitar que aquilo ali continuasse, né? O fato é que os inimigos dele, com toda certeza, usam métodos ainda piores. Usam, usaram força historicamente de uma maneira muito mais agressiva. A revolta da Irmandade Muçulmana entre 76 e 82, que é a origem, depois da revolta de 64, dessa revolta sunita generalizada na Síria, ela começou com um professor na Academia das Forças Armadas, que reuniu todos os alunos dele, acabado de sair da adolescência, né, ali na Academia Militar, colocou todos numa sala e matou todos, certo? E foi essa barbaridade, esse ato frio de assassinato, de chacina, que fez com que a força fosse usada também em resposta. Então, a Síria não dá para você julgar ela como se a cada momento que há uma reação de desespero, uma reação de força excessiva, nós vamos ter um novo juízo sobre qual a melhor maneira de manter a estabilidade e a segurança disso aqui. Porque o Oriente Médio em si ele é um lugar complicado, ele é uma região instável, ele é uma região conflituosa, é uma região que há medidas que podem ser usadas para reduzir esse, essa animosidade excessiva, mas não é a realidade ainda. Então, é uma realidade com a qual você tem que contar e a qual tem que ser reconhecida em qualquer governo. A Síria, até mesmo no Líbano, que é um país mais democrático, mais tolerante, as histórias que a gente tem de lá, até a Guerra Civil do Líbano e até mesmo a Guerra Civil do Líbano para cá, mostram como que é o temperamento agressivo do Oriente Médio. Agora, Matheus, gostaria de comentar então, né, que você comentasse, por favor, os eventos mais recentes envolvendo este conflito. A derrubada do Bashar al-Assad e, bem, né, as suas consequências possíveis. O regime Assad, ele, ele se estendeu demais, né? Então, são mais de 50 anos que a família Assad governa a Síria,
houve uma série de revoltas, houve uma série de conflitos, e ele sobreviveu muito além do que se poderia esperar dele. Essa atual guerra civil, ela vinha sendo prevista pelos Estados Unidos, por Israel, desde 15 anos antes. Ela começou, e 5 anos antes dela começar, já tem um relatório, um documento da Embaixada dos Estados Unidos em Damasco, buscando a incitação de conflitos em parceria com Israel e com a Arábia Saudita para acirrar os ânimos, né? Os líderes israelenses diziam abertamente que esse era o seu objetivo. Eles têm dito isso há 50 anos, desde antes da Guerra Civil Síria, quer dizer, desde antes da Guerra dos Seis Dias, eles têm dito repetidamente que desejam criar um conflito, uma guerra de larga escala na Síria, desejam repartir a Síria em vários estados, certo? Desejam enfraquecer a Síria. Eles têm dito isso abertamente, várias vezes, repetidamente. E o conflito sírio, a gente sabe que Israel, os Estados Unidos, o Catar, a Arábia Saudita, a Turquia, eles financiaram os rebeldes justamente em vista disso. Então, a Turquia, ela entrou desde o começo desse século, se chama de neo-otomanismo, né? Então, a ideologia do Erdogan de que a Turquia, ela sendo a herdeira do Império Otomano, ela tem que prosseguir com essa tarefa islâmica universalista que o Império Otomano possuía. A Turquia tinha começado como um Estado secularista, ultra-secularista, né, a ponto de transformar a Hagia Sofia num museu, e o neo-otomanismo quer tornar a Turquia no líder islâmico do mundo, um novo califado, a ponto que também a Hagia Sofia foi transformada numa mesquita. A Arábia Saudita, por outro lado, ela é a influência sunita tradicional ali do Oriente Médio. Então ela foi criada já com vista a realizar uma liderança islâmica em toda a região. Os criadores da Arábia Saudita, o ideal deles é o chamado wahhabismo, né? Uma palavra muito usada né, no nosso meio hoje, porque a gente sabe que é. Então, o Wahhabi, ele foi um sheik do século XVIII, que ele fez um pacto com o emir ali da região de Riyadh, e esse emir da família Saud, né, e eles fundaram um emirado saudita, um emirado wahhabista, pretendia realizar uma grande reforma islâmica ali, para retornar o islamismo à pureza dos primeiros islâmicos. Então era uma espécie de protestantismo arqueologista. Eles diziam que os islâmicos, eles perderam a fé pura original, eles perderam a fé pura da igreja primitiva, assim, e a fé que eles possuem agora é corrompida, é uma fé idólatra, é uma fé que venera santos, é uma fé que venera imagens, é uma fé né, que deve retornar ao Salaf, que são as 3 primeiras gerações islâmicas, que é a origem do termo salafismo. Então, eles são um tipo de salafistas, há outros tipos de salafistas, há séculos existem esses tais salafistas, um tipo que se caracterizou principalmente pela ênfase na unidade de Deus, pela ênfase em combater todos os muçulmanos dentro desse espírito salafista, com base na ideia de que os muçulmanos atuais eles não cultuam só o único Deus, eles são idólatras e tudo mais. Isso tem uma compatibilidade com a política israelense, né, com a religião, o sionismo religioso, mas eu não vou entrar nisso agora. A Arábia Saudita ela foi evoluindo, o Emirado Saudita ele foi destruído, ele retornou, ele foi destruído, os britânicos recriaram ele para usá-lo contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, e por fim ele virou a atual Arábia Saudita, ele tomou a parte que os Hashemitas possuíam, o Hijaz, construíram ali o seu império que começou a influenciar todo o Oriente Médio, no sentido ali do arabismo, no sentido dessa doutrina de que a gente deveria voltar ao islamismo radical, ao islamismo tradicional ou linha dura, implantando a Sharia, implantando a lei islâmica da escola mais rígida, a Hanbali, e se tornando a grande esfera de influência islâmica do Oriente Médio. Então eles exportaram o fundamentalismo em massa desde os anos 20. A Irmandade Muçulmana, antes dela surgir,
Os amigos do Hassan al-Banna, lá no Egito, que fundou a Irmandade Muçulmana, já estavam ligados financeiramente à Arábia Saudita. E quando ela surgiu, ela já surgiu com apoio saudita, né. Então esses 2 centros, Turquia, Arábia Saudita, se juntam. O Catar está ali na esfera de interesse que a Arábia Saudita possui, e você junta um aliado, que é Israel. E Israel, historicamente, tem apoiado essa política islâmica sunita contra os países ali do Levante, que não são geralmente regimes sunitas, à exceção da Jordânia, que é ainda assim um regime bastante liberal, para criar uma instabilidade social, para criar uma divisão social que seja capaz de levar ao enfraquecimento desse país e impedir eles de participarem de guerras contra Israel, impedir eles de apoiarem forças contra Israel, impedir eles de representar esse fundamentalismo islâmico. Ele geralmente ele cria conflito naturalmente, né? Só pela produção dele no contexto social, ele já cria um espírito divisivo, ele já cria um espírito belicoso. O Wahhabi, ele fundou o Emirado Saudita depois de ter sido expulso de toda a Península Arábica. Ele foi expulso de Meca, de Medina, ele foi expulso de todas as cidades por onde ele passava. Tentaram matar ele. Ele chegava, a única coisa que ele tinha para dizer, para ensinar, era que todo mundo era idólatra. Ele criava conflito, ele criava briga, ele brigava com todo mundo. O Emirado Saudita, a mensagem que ele tinha a dizer para os outros muçulmanos, era uma mensagem: olha, a gente quer te ensinar uma coisa, não, você é idólatra, você tem que largar a idolatria e tudo mais. Então é sempre uma coisa divisiva. O fundamentalismo islâmico ele está sempre introduzindo uma disputa social que leva à fragmentação do tecido da nação e leva à possibilidade de instabilidade social, de anarquia. E a Israel ainda tinha o ideal ainda do Cunha Slava, de que se o regime cair, além de todos os benefícios, a gente consegue se expandir para cima dele. A gente consegue aumentar a nossa fronteira na Síria, a gente já possui Golan, Hafez al-Assad, o Bashar al-Assad nunca conseguiram tomar de nós, e a gente consegue usar para ir se expandindo até o Monte Hermon, tomar no mínimo toda ali a região do Hauran, então Dará, então se expandindo cada vez mais a leste, a norte, e criando um fato consumado que, quando o novo governo se estabelecer, não é possível reverter. Ao mesmo tempo, enfraquecendo as Forças Armadas e tudo mais, enfraquecendo a estrutura econômica e tudo mais, e criando uma supremacia israelense sobre o Oriente Médio. Essas forças se juntaram. Israel começou, os rebeldes, eles se insurgiam contra o quê? Bom, é muitos assuntos para juntar num podcast só, né? Então a gente fica um pouco, algumas coisas vão se perdendo no caminho. Eu não sei se eu comentei, provavelmente não comentei, que os Assad eles são uma família alauíta. Os alauítas, eles são uma seita islâmica bem antiga, é, é o espiritismo islâmico. Então eles veneram santos católicos, eles tivam muitas doutrinas católicas e eles têm também muitos elementos do que é o nosso espiritismo aqui. Eles são um islamismo sincrético, uma coisa tribal ali. Então é uma minoria bem grande, uma minoria bem minoritária, né, ao contrário, bem minoritária, né, no contexto sírio, tem a mesma proporção que os cristãos têm hoje, atualmente, né, porque eles tinham antes da guerra uns 5 pontos percentuais a mais que os cristãos, que possuíam 11% da população, uma coisa mais ou menos assim. O maior grupo populacional segue sendo até hoje os sunitas. Compartilhar a Síria, colocando os sunitas contra essa minoria, dizendo que essa minoria está explorando eles, que eles que são os donos da Síria, é intuitivo. E foi exatamente o que Israel fez, o que os países fundamentalistas fizeram, e se aproveitando de demandas justas. Demandas por abertura política, demandas contra o que eles diziam, uma teocracia alauíta, demandas contra a excessiva mão política que o Assad pesava sobre o regime, de tal maneira que as eleições desse ano, todos estavam esperançosos, todos estavam achando que trazia uma grande renovação. Mesmo no contexto igual a esse, o Assad ele usou subterfúgios, ele usou a força do Estado para impedir o voto
população para fraudar as eleições e, com certeza, os resultados que apareceram na urna não foram resultados fidedignos do que a população realmente deseja, do que ela espera. E toda a vida política, toda a vida civil da Síria, ela tem uma mão muito forte do Bashar al-Assad, tinha, né? Do Partido Baath, que é um partido gigantesco, possui, se não me engano, 1.500.000 sírios, né? Uma pré-condição até para o desempenho de boa parte das atividades na Síria. E essas reivindicações justas, misturadas com esse espírito religioso, instilado também pela Turquia, Arábia Saudita, Catar, apoiadas com armas, com dinheiro, com tratamento médico, com apoio militar ali em Golã por Israel, criou ali esses rebeldes sírios contra o Bashar al-Assad. Os rebeldes, um grupo heterogêneo, com certeza, mas um grupo religiosamente homogêneo, apesar de tudo, e que, com toda certeza, estava lutando por uma Sharia. Com toda certeza estava lutando por um Estado sunita. Com toda certeza estava lutando estava lutando contra o governo das minorias, alauítas e cristãs, né? O Assad, ele protegia os cristãos e isso criou também uma marca sobre os cristãos que os associou aos alauítas na mente dos sunitas. Então, todos esses fatores contribuíram para criar essa corrente anticristã, essa corrente fundamentalista e belicosa na Síria, que buscou resolver a coisa por meio das armas, e não da política, não da diplomacia e tudo mais. De lá para cá, o Assad ele conseguiu vencer, principalmente com o apoio do Irã, principalmente com o apoio da Rússia, principalmente com o apoio do Hezbollah. Só que na atual guerra de Israel, como se sabe, como eles próprios, os próprios líderes do HTS admitem, o enfraquecimento do Hezbollah e do Irã fez eles perceberem que podiam, então, rebater. Por quê? A Síria ela foi destruída pela Guerra Civil, por 9 anos de guerra. A Síria ela estava um caos, e quando a guerra terminou, ato contínuo, os Estados Unidos estabelecem um Cesar Act, né? Estabelecem uma rede de sanções que tem um efeito extremamente pesado sobre qualquer terceiro que faça negócios com a Síria. Então a Síria não podia nem receber nada. A Síria você não podia apoiar de qualquer maneira a Síria, não podia de qualquer maneira fazer qualquer tipo de atividade que ajudasse a Síria a se reerguer. A Síria entrou numa crise, uma estagnação, e de 2020 para cá pouca coisa mudou. A infraestrutura síria está regredindo, os conflitos com a Turquia aumentaram, os conflitos com Israel naturalmente aumentaram. Israel atacou a Síria por mais que a Síria tentasse a todo custo manter fora do conflito de Gaza, do Líbano. Então o Assad não mexeu um dedo para apoiar nem o Hezbollah nem o Hamas, porque ele sabia que não tinha nada a fazer, o país já estava um caco, né? Mas mesmo assim Israel atacou a Síria e parecia, né, que Israel estava tentando forçar o Assad a responder, entrar em guerra. É um exército fraco, é um exército que é possível você destruir ele rapidamente, já tem uma base a menos ali desse eixo, Irã, Hezbollah e tudo mais ali no Oriente Médio. E tudo isso foi diminuindo o prestígio do Assad. Ele não reagia aos ataques de Israel, ele não conseguia resolver seus disputas com a Turquia, ele não conseguia resolver a economia do país, ele estava estagnado, politicamente estagnado, estava em sanções que eram não era parecia que nada, ninguém jamais levantaria essas sanções. E a Síria entrou num buraco negro, começou a cair, cair, cair. E quando a Al-Qaeda, nova Al-Qaeda, né, a Al-Qaeda virou Al-Nusra, que alguns, inclusive, defendiam o apoio franco a ela, que não é mais Al-Qaeda, e aí agora a Al-Nusra virou o HTS. E quando eles simplesmente avançaram e foram tomando posições, pelo noticiário, acompanhando passo a passo, eu já sabia que não havia nada que poderia ser feito. Eu imaginava qual soldado gostaria de defender a Síria, qual soldado estaria disposto a defender esse regime, qual soldado pensaria,
com o Assad aí as coisas vão melhorar uma hora, então vamos resistir. Não havia nenhum motivo plausível que levasse quase nenhum soldado, principalmente que não fosse cristão, não fosse alauíta, a defender o regime do Assad, a defender a Síria que ele possuía. Ele queria, a qualquer custo, voltar a ter esperança, voltar a ter alguma fagulha de esperança de que as coisas um dia iriam melhorar, que as coisas iriam para algum lugar, qualquer que fosse o lugar. Né? Então, acho que até um cristão sírio, é possível que ele tivesse recebido positivamente isso. Bom, pelo menos para algum lugar a Síria vai. E indo não estava indo para lugar nenhum. O dito e feito, com apoio pleno da Turquia, apoio pleno do Catar, e daí por diante, e com apoio, é de se imaginar, de Israel. E enquanto o HTS avançava, ia fazendo ataques também em território sírio, ia fazendo ataques contra o exército sírio. E que logo depois da queda do regime, disse que iria se expandir para formar um cinturão de segurança ao redor de Golã. Então, Golã foi originalmente apossado por Israel sob o argumento de que seria um cordão de segurança para a Galiléia. A gente vai pegar Golã para não atacarem a Galiléia e Golã. Agora, eles invadiram o restante de Quneitra, dizendo que é um cinturão de segurança para Golã. Já preparando para invadir todo o restante do território ali de Hauran, como cinturão de segurança contra esse novo território aí que eles pegaram agora, e que eles já mostram claramente que eles não pretendem abandonar. Eles já estão buscando criar um Estado druso ali na região, um Estado tampão para ser outras minorias a se rebelarem, a criarem sua independência, principalmente os curdos, né, que eles esperam fazer ali o corredor de Davi, ligando os drusos ao sul com os curdos ao norte e isolando a Síria do Iraque. Agora, perspectivas. Eu não acredito que esse regime ele vá ser tão catastrófico quanto poderia ser. Eu não acho que, embora sejam jihadistas da Al-Qaeda, eu não acredito que eles irão fazer uma espécie de massacre dos cristãos. Muita gente estava até falando isso, né? Vai começar a morrer cristão como se fosse água. Na verdade, não. Eu acho até que muitos cristãos irão voltar para a Síria. Eu acho que a nova situação, pelo menos por alguns anos, levará a uma estabilidade, um desejo sincero de construção institucional, levará a um sentimento entre muitos jihadistas, até de que a construção institucional séria, prudente, política, ela é mais eficaz do que o jihadismo estúpido, do que o terrorismo e do que o combate. Então, embora seja uma catástrofe, embora seja sem dúvida, uma grande derrota para a cristandade, uma grande perda para a possibilidade política, a possibilidade social, cultural do cristianismo no Oriente Médio, para seja uma ameaça direta aos maronitas do Líbano, eu acredito que a perseguição aos cristãos não será um problema. Eu não acredito também que a Síria irá se fragmentar. Acredito que Israel irá conquistar novos territórios. Acredito que a Síria irá conseguir se reconstruir, irá se erguer, porque está recebendo já auxílio dos Estados Unidos, bilionário, inclusive, para essa finalidade. Irá receber refugiados, que servirão de mão de obra para a reconstrução da economia síria. Irá receber capitais vindo de todo o mundo. Irá conseguir construir um edifício econômico a partir do zero, praticamente, e se levantar. Então, a minha perspectiva é de que é, sem dúvida, uma catástrofe, mas de que ela tem oportunidades, de que a curto e médio prazo ela tem aspectos positivos, ela tem benefícios que, com certeza, seriam superados pela simples manutenção do regime Assad, que seria o melhor dos mundos, dentro do esquema que os russos vinham tentando fazer com Assad há 10 anos. Então, eles pediram a Assad, eles fizeram um projeto de constituição para Assad, que ele não aceitou, eles tentaram a todo custo induzi-lo a uma abertura política, mas essa excessiva prudência, esse excessivo
isolamento do Assad, essa tendência a se fechar, fez com que ele alienasse boa parte das camadas políticas, culturais da Síria, fez com que ele não conseguisse resolver nenhum dos problemas que estavam à sua frente. Se fosse possível convencê-lo a manter o seu regime sob a abertura política, ainda que fosse haver alguma rebelião algum dia com base nisso, seria com certeza uma rebelião muito melhor e mais positiva do que veio a ser essa conquista militar que forçou Assad a sair da Síria e varreu do mapa todo o resquício do regime baatista e fez com que o que poderia ser uma reforma virasse uma revolução. Tudo bem, excelente. Agora, Matheus, poderia explicar qual é o interesse por trás da guerra? Apesar de você já ter falado por cima, se puder falar mais ponderadamente, quem busca justamente o interesse por trás, eu digo, dessa situação de independização da Síria agora por tomada de outro grupo, né? Quais grupos têm mais a se beneficiar com isso e que muito provavelmente arquitetaram isso em menor ou maior grau? Se ocorreu de fato algum planejamento, claro. Que boa parte do que eu disse responde a isso. A Turquia, ela, eu não acredito que a Turquia, quer dizer, a Turquia, ela, sem dúvida, foi a grande força direta por trás da expansão, a grande força militar por trás da expansão do HTS. Eu não acredito que ela irá se estabilizar na Síria. Eu acredito que, eventualmente, a Síria vai voltar a uma situação política similar à que ela estava sob Assad. Ela vai entrar em disputas com a Turquia e vão aliená-la dessa influência excessiva que ele está por parte dos turcos. Eu não sei se tem muito que seja interessante acrescentar nesse sentido, a parte do que foi dito aqui agora há pouco. Os curdos, eles são, é uma coisa muito positiva que eles aceitaram agora a soberania síria, eles fizeram um acordo com a Síria que eu achava que era a, aos seus impulsos excessivos. Isso tudo promete uma estabilidade muito grande da Síria, é, com base nessa coordenação com a Turquia. Eu acredito que em breve esse apoio turco se traduzirá em uma rivalidade, talvez gere novas instabilidades, mas de qualquer maneira, a Arábia Saudita, o Catar e outros países sunitas da região estarão por trás, apoiando o novo regime, entrando em conflito, inclusive com o interesse turco sobre ele. É possível, até mesmo, que o novo regime represente um equilíbrio diplomático é, até maior do que o Assad estava buscando com os Emirados Árabes Unidos, com a Arábia Saudita, de uma espécie de ponto central ali do Oriente Médio. É possível que o novo regime crie uma força equidistante em algum sentido, mas são conjecturas, né? A gente não sabe nem como vai ser a composição do novo governo, a gente não sabe nem como para onde vai se destinar os caminhos políticos. É possível que um golpe interno aconteça amanhã, né? É possível que o regime acabe virando um regime radical e rejeitando toda possibilidade, porque no fundo ainda são jihadistas do Iraque, ainda são pessoas que lutaram em cenas desumanas e talvez o seu caráter tenha sido fortemente marcado por isso, a ponto de impossibilitá-los de uma condução razoável, né, do assunto sírio. Mas não sei se tem muito mais a respeito disso que eu não tenha falado. Então você supõe um interesse muito maior da parte da Turquia do que de Israel em toda essa situação. O interesse de Israel é que a Síria não tenha mais forças armadas sob qualquer governo e cada vez mais trechos do sudoeste da Síria possam ser tomados por Israel sem resistência e sem contestação, e que a Síria não consiga estabelecer um governo estável. Esses três objetivos foram fielmente realizados. E eles mesmos reconheceram que essa, esse golpe na Síria foi de seu interesse, que foi uma realização
para a qual eles colaboraram. Então, o porta-voz do parlamento israelense, ele teria dito ao canal 12 de Israel que Israel estava fazendo operações secretas, tudo mais nesse sentido. E, o, e eles colaboraram indiretamente, né? Mas é possível que eles tenham feito, sim, um estabelecimento diplomático. Eu acho impossível que não tenham feito, porque o HTS, nos últimos anos, tem buscado relações com países ocidentais sistematicamente. Eles chamaram jornalistas ocidentais, chamaram ONGs, chamaram, eles chamaram diplomatas ocidentais, eles buscaram apoio ocidental, se apresentando como uma alternativa moderada ali, assim como a própria Al-Nusra já tinha se apresentado. E disso para eles terem buscado Israel, já que o inimigo deles era o mesmo, já que eles tinham o mesmo inimigo geopolítico ali da região, o inimigo deles era o Irã, era o Hezbollah, era o Assad. É muito fácil. Né? É muito provável, eu acho até burrice, eu acho que se eu fosse um jihadista do HTS, eu não, graças a Deus, eu nunca estaria nessa posição, eu não veria motivo para não estabelecer um contato com Israel, ainda mais, já que Israel sabe que eu não tenho como resistir a Israel no momento. Né? Então, também acho que o próprio Estado de Israel não veria motivos para não apoiar essa revolução que está dentro de toda a sua doutrina estratégica que Israel tem cultivado nos últimos 70 anos, que está dentro de todo o espírito que os estrategistas israelenses têm manifestado nos últimos 70 anos, do que deve ser feito na Síria. Então, acho que Israel deu um apoio direto, mas o principal foi o apoio indireto de debilitação, não só do Irã, não só do Hezbollah, mas da própria Síria, do próprio exército sírio, da própria imagem do Bashar al-Assad e, agora, das forças armadas inteiras da Síria, que eles dizimaram completamente a marinha, a aeronáutica, a cavalaria, a artilharia da Síria, de modo que agora 80% das forças armadas sírias foram reduzidas ao zero, reduzidas a pó. Não há mais como nenhum governo, mesmo que aliado de Israel, realizar nada de relevante. Então, qualquer governo passa a depender dos países ao seu redor para sua defesa. É essencialmente isso, né? Perfeito. Então, a minha pergunta seria os motivos por trás de uma desistência síria tão rápida. Apesar de já ter tocado no assunto também falando sobre o apoio russo que o Bashar al-Assad recebeu durante vários anos e que ele acabou se fechando a esse possível apoio, a princípio pela própria natureza isolacionista dele, ainda assim é de se especular se não houve um acordo firmado antecipadamente a esta tomada de golpe de Estado, né? Porque muito se circulou na própria internet imagens de guerrilheiros que podiam abastecer em postos de gasolina sem nenhuma resistência, sem nenhum perigo iminente, como se a coisa já tivesse sido tomada até antecipadamente, quase sem nenhuma resistência da parte do Bashar al-Assad. Assim, a minha pergunta é essa: quais seriam os motivos por trás de uma desistência tão rápida quanto essa que se deu na Síria? Bom, o que aconteceu não foi uma desistência exatamente, né? O Assad ele lutou, ele ficou em Damasco, inclusive, até a noite do golpe. É uma coisa impressionante, é uma coisa até que depõe muito a favor dele, o fato de que ele estava em Damasco o tempo todo. Então, eles lutaram, eles fizeram o possível. Só que, como eu disse, soldados, eles não queriam lutar. Então, a cada momento que o HTS avançava, não havia quem se dispusesse a morrer por aquela situação ali na Síria. O, o Irã, ele, embaixador do Irã em Damasco, né, ele disse uma coisa que eu acho que é possível. Foi uma traição turca, né, que os turcos ficaram dizendo que não tinha nada a ver, que não estava acontecendo nada. Né, e eles foram ver e estava acontecendo. E eu acho que é possível. O pessoal fala, a inteligência russa, ela teria. Desculpa, não é bem assim que a inteligência funciona na Síria, né? Você tem ali uma situação militar, uma situação tribal, que não é tão simples você ter agentes espalhados em todos os grupos jihadistas do Oriente Médio, acompanhando cada passo deles.
É possível, sim, que eles tenham simplesmente acreditado que não estava acontecendo nada, estava tudo bem. E, na verdade, é o mais provável, né? E, do dia para a noite, eles foram confrontados com uma situação que eles não tinham como responder. O Hezbollah não tinha forças para enviar. Tudo que o Hezbollah poderia ter enviado para a Síria, ele enviou. O Irã não tinha como mobilizar. O Irã, a Síria, não tinham como se mobilizar em uma semana, porque foi tudo muito rápido. E os sírios não queriam lutar. Por onde, por onde os jihadistas atravessavam, os sírios desertavam. Então, quando eles chegaram a Damasco, tem até os vídeos, né? Os sírios, os soldados saindo do palácio do governo, e tirando as roupas todas no meio da rua e se trocando e rindo e falando conversando uns com os outros e rindo. E depois tem até as fotos, né, dos uniformes deles lá no chão. Eles depois foram para os escritórios abertos pelo HTS para representar o som restaurado e tudo mais. Eles não viam motivo mesmo para resistir. Então não houve uma desistência. É o que se chama de falência moral, né? É o que se chama de falta de qualquer motivação que o soldado possui para combater. Você pode ter o exército mais poderoso do mundo, o exército com todo o armamento mais avançado disponível. Nenhum exército é tão forte, mas a população está tão cansada, está tão desiludida, tão desesperançada, que não vê motivo para submeter-se a um risco de vida. Naquele caso, era um risco de vida real, né? As tropas estavam avançando muito rápido, elas possuíam o exército sírio, não tinha capacidade de mobilização, não tinha recursos, não tinha a mínima disposição a mínima capacidade de resistir. Foi uma vitória esperada, uma vitória natural. Perfeito. Então, minha última pergunta, mesmo que também ela já tenha sido em partes respondida, seria então sobre a possível tomada islâmica da Síria. A princípio, como você disse, você acha que essa é apenas uma possibilidade, porém uma possibilidade remota. Poderia apenas elencar essas possibilidades? Eu acredito que a Síria ela vai se encaminhar para uma espécie de Estado sunita, com liberdade religiosa, mais fechado que a Jordânia, etc. O que eu não acredito é que a liberdade religiosa em si, é que os cultos, é que a religião serão suprimidas, que os cristãos serão massacrados. Mas eu acredito sim que o cristianismo ele será suprimido. Ele perderá espaço, ele começará a receber limitações. Ele não será mais um componente central da Síria. No entanto, ele não será varrido da Síria. O, a própria teologia islâmica tradicional, ela preveu o estatuto do dhimmi, né, da minoria religiosa reconhecida oficialmente, que tem todos os direitos ali privados, mas que é só a minoria, o subalterno da nação que é tolerado enquanto não se converte. Esse é o espírito que todo muçulmano fundamentalista possui, mas dentro desse espírito existem algumas outras possibilidades, como uma espécie de um dhimmi um pouco adaptado, né, em que, ainda que recebendo direitos iguais, ainda que recebendo a liberdade religiosa bem mais ampla, o, os cristãos seguem não sendo um membro efetivo da nação, seguem não sendo cidadãos, seguem não sendo indivíduos com plenos direitos dentro da nação composta ali pelos muçulmanos. Eu acredito que esse é o caminho que vai se desenrolar, eh, até mesmo por questões políticas, diplomáticas. Então você tem em Israel, é um exemplo não tão próximo do que eu falo, mas a teologia tradicional, rabínica, ela ensina que os cristãos eles só podem viver na terra de Israel como ger toshav, como estrangeiros residentes. Nem que os não-judeus, né, só podem viver na terra de Israel como ger toshav. E que os cristãos não podem nem viver lá, porque eles são idólatras e são avodados zará, devem ser perseguidos, mortos, expulsos. Isso aqui, não, isso aqui é literalmente o que está escrito lá nos livros deles e tudo mais.
dos rabinos tradicionais, essa é a teologia tradicional, a teologia política tradicional sobre o Estado judeu na terra de Israel, na época da redenção e tudo mais. É, e assim, o, esse é um espírito que ilumina muitos estadistas israelenses, que, no entanto, não tentam aplicá-lo ao pé da letra, mas, sem reconhecer os cristãos como cidadãos plenos, eles reconhecem o Estado de Israel como uma nação exclusivamente judaica, reconhecem os cristãos como uma espécie de estrangeiros ali, eles não dão liderança aos cristãos, mas fica essa coisa de que, ainda assim, os cristãos, em tese, eles podem ter seu culto, ter seus direitos comunais, religiosos e tudo mais, que na Síria eu acredito que vai ser ainda mais amplo e mais franco, talvez, do que em Israel. Então, tem notícias, né, de imposição do hijab, tem notícias de remoção de ícones religiosos de igrejas, tem notícias de imposição de jizya, que é o tributo que o não muçulmano, o dhimmi, tem que pagar, né? Então, assim como na teologia política judaica tradicional, o, o não islâmico, a minoria, ele tem que pagar o jizya, que é um tributo especial. Essencialmente, uma das armas que os muçulmanos historicamente usaram para converter cristãos, né? Porque você se convertia ao islamismo e você parava de ter que pagar o jizya e recebia ainda alívio de todas as suas dívidas, é, era liberto se fosse escravo, enfim. Existem essas notícias, é uma probabilidade, é uma perspectiva possível, mas eu não acho que é a mais provável. Eu acho que a mais provável é uma espécie de Estado formalmente tolerante, um Estado que vai respeitar os cultos, mas que vai limitar o cristianismo, a expansão cristã, a qualquer custo, Entendi, uma redução social do culto cristão. essencialmente. Assim, assim, Matheus, eu gostaria então de lhe convidar, agradecer primeiramente pela exposição, mas agora lhe convidar justamente para que você mesmo faça suas próprias colocações finais, seu parecer, aquilo que você acha que falte de ser exposto, né, do que até agora foi dito. A Síria, ela é, em algum sentido, a pátria de Cristo, porque a Palestina, ela é um membro do Levante. A Palestina, ela está umbilicalmente ligada à Síria moderna, e todos nós cristãos, quando nós pensamos na Terra Santa, quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos de alguma maneira na Síria. O destino dos cristãos na Síria, ele determina o destino dos cristãos em uma região muito ampla do mundo. Ele determina a possibilidade de que o cristianismo se expanda, de que o cristianismo e de que a tradição e de que a civilização católica voltem a ter espaço no mundo, voltem a dominar de alguma maneira os destinos de todos os povos. É uma tragédia que as possibilidades dessa expansão sejam encurtadas, mas existem motivos, existem motivos muito sérios para pensarmos que, de qualquer maneira, um dia a Síria e um dia todo o Oriente Médio voltarão a ser católicos. Acho que um dia todos os cismáticos do Oriente Médio e todos os não cristãos do Oriente Médio aceitarão a verdadeira fé, embora seja um ponto talvez pacífico, né, de que os judeus sempre serão, de que haverá judeus até o fim do mundo. Eu acredito que é possível crer com sinceridade que um dia, mais uma vez, como nos primeiros séculos da era cristã, todos aqueles povos aceitarão Cristo. Todos aqueles povos serão a única verdadeira igreja. E é essa esperança que faz com que esses episódios, eles, por mais desanimadores, por mais trágicos, eles pareçam poder ser apresentados como algo trivial. Eles são uma espécie de erro de trajeto, uma espécie de pequeno desvio, de pequena curva, mas de uma única linha reta
E claro, terminará só no fim dos tempos, mas que até lá verá a pátria do Salvador, verá a pátria da cristandade, verá a Síria, verá o Levante, novamente integrados à igreja, novamente representando o centro católico ao qual todos os povos orientais terão de se curvar. Todos reconhecerão ali uma grandeza moral e espiritual que se espalhará, eu tenho fé, por todo mundo, e que permitirá um novo ressurgimento civilizacional que talvez seja muito mais cedo do que nós esperamos. É essencialmente isso que eu tinha para dizer aqui hoje. Eu acho que a gente esgotou bastante os assuntos mais relevantes do tema. Então, perfeito, Matheus. Agradeço muito pelo seu tempo para vir realizar essa exposição. Foi realmente muito rica, né? E, portanto, finalizo aqui este podcast e agradeço novamente pela sua presença. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Salve Maria. Salve Maria.